Fiquem atenção. 2 Coríntios, capítulo 2 Timóteo 4 e 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Repitam comigo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, vem derramar o Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite. Vem abençoar a Tua Santa Igreja nesse momento. Que a Tua graça esteja sobre nós. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, meu Deus. Vem nos ensinar, nos orientar de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Sentado, irmãos. Irmãos, todos nós temos uma única certeza. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo, irmãos. Diga para quem está do seu lado, você está ficando velho. Você está ficando velha. Você está ficando velho, irmão. Você está ficando velho. Eu gostaria de não envelhecer. Um dia eu fui fazer um procedimento com o dentista e ele falou para ele: esse negócio de ficar velho não presta, não. Ele falou: Batista, mas só tem um jeito de não ficar velho. E morri antes. Então ficar velho é bom. Ficar velho é bom. Cada dia que a gente está vivendo, irmãos, nós estamos mais perto do fim. Eu estou mais perto do fim. Você está mais perto do fim. E Paulo, Paulo, quando ele escreveu esse texto, ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu fico imaginando, irmãos, o tempo passa para todo mundo, não é? A diferença qual que é? Para alguns, eles passam pela vida e não fazem nada. Né? Eles passam pela vida e não fazem nada. Não estou falando de bens materiais apenas. Os bens materiais são uma parte que a gente valoriza demais. Mas sabe uma coisa, irmãos? Quando vai chegando o final da vida, irmãos, assim, quando vai chegando a hora da partida, infelizmente vai chegar para todo mundo. Eu acho que quem está chegando lá no fim, ele não vai preocupar: olha, eu ganhei tanto, eu vou deixar uma fortuna para esse, para aquilo. Ele não está preocupado com isso. Paulo diz: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Então ele vai olhar para trás e falar assim: eu vivi uma vida. Quantas pessoas estão vivendo a sua vida e ele não está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, está vivendo uma vida medíocre? Muitos irmãos só vão acordar quando a coisa estiver bem, lá no finalzinho. Muitos nem sequer, irmãos, constituíram uma família. Não sabem, irmãos, como é bom, né? Como é bom ver os filhos bagunçando a casa com aquela alegria toda maravilhosa. Né? Doutor Mário Cortella fala uma coisa bacana. Doutor não, Mário Cortella, ele é professor. Falou assim: olha, eu falo uma coisa bacana. Uma casa toda arrumadinha, bonitinha, tudo no lugar. Sabe o que eu falo no Brasil? É uma casa morta, sem vida. Não tem vida. Onde tem vida tem o quê? Tem alegria. Você já viu uma casa onde tem uma criança pequena? Fica tudo arrumadinho no lugar? Ela sai bagunçando e mexendo em tudo porque tem vida, irmãos. Aonde tem vida, tem que ter mudança. Nós precisamos aprender que como é bom, irmãos, o tempo em que nossos filhos são crianças. Agora que a gente já passou, a gente fala: meu Deus, quanta saudade, né, irmãos? Os pais não sabem, quem não tem filhos não sabe a alegria que deram se ter aqui a semana. Você ficar a noite inteira sacudindo o abençoado ali, a noite inteira.
Estou falando que eu lembrei muito disso esses dias. Quando Gabriel nasceu, irmãos, e ele tinha muita cólica. Eu morava em Anápolis e só eu e minha esposa, e quando ele nasceu o negócio, pensa no menino que chorava de cólicas. E muitas vezes eu minava ele cantando aquele hino bem antigo. Há momento em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por mim. Eu cantava esse hino muitas e muitas vezes para ele. Então, irmãos, você não sabe a alegria que é, nós assim devem saber, ficar a noite inteira com a criança e do outro dia e trabalhar com os olhos tudo ardendo, né, irmão, assim? Porque você ficou a noite inteira acordado. Fala, pastor, o que tem de bom nisso? Isso é vida, irmão. Isso quer dizer que você tem vida, você está constituindo família. Aleluia. Não sabe a alegria do que é constituir uma família. Muitos estão assim, irmãos. A casa dele é arrumadinha, né? E ele não sabe o que é a alegria da família. Não sabe como é bom, não sabe aguentar os enjoos do seu cônjuge, né? Da esposa, do marido. Manda, dá para ficar na casa arrumadinha o tempo todo? Nem se quiser. Só na hora que arruma. Tem hora que a gente vai a mãe vai na frente arrumando o filho, vai. Quando não é o marido, né? O marido quase faz isso, né? Então, nós devemos tomar cuidado para a gente não passar pela vida e não acontecer isso espiritualmente. Note bem o que Paulo diz. Primeira coisa, eu combati o bom combate. O que é combater? Combater vem de lutar, guerrear, vem de fazer guerra. Paulo estava dizendo, olha, em outras palavras, ele estava fazendo uma reflexão. Ele estava dizendo, olha, eu combati o bom combate, eu combati o pecado para me poder salvar o pecador. Ele não combateu o pecador, ele combateu o pecado. Eu não devo lutar contra o pecador, eu tenho que lutar contra o pecado. Como é que eu luto contra o pecado, irmão? Primeiramente na minha vida, orando, jejuando, consagrando. Como é que eu combato o pecado que não está em mim? Orando, intercedendo, quando os filhos estão vivos hoje, por causa que a mãe que dobrou o joelho a noite inteira. Quando os filhos estão hoje abençoados, porque seus pais sacrificaram para poder dar estudo, para poder abençoá-los. Tudo bem que alguns não reconhecem, não tem importância. Como Paulo, eu combati o bom combate, eu fiz o meu papel. Eu completei a minha carreira, guardei minha fé. Não é algo que eu vou perder, porque Paulo é um exemplo a ser seguido. Um exemplo a seguir. Note que Paulo diz, olha, eu falei que Paulo combateu o pecado e não o pecador. Irmão, em uma guerra não há descanso. Ou há? Em uma guerra há descanso? Não. Não há tempo. Porque, por que Paulo diz, olha, por que ele diz, eu combati o bom combate? Eu primeiro devo saber que as minhas armas não são carnais. Ele diz em outro texto, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Irmãos, a sua arma não é carnal, a sua alma é espiritual. Qual que é a arma do cristão? É oração, jejum, consagração. Paulo de 2 Coríntios 10, 4. Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas é poderosa em Deus para destruição de fortaleza. As armas do crente não é carnal. Você não vai vencer sem lutar dignamente com as armas espirituais. A Bíblia diz, olha, não é por força nem por violência. Deus falou a Zacarias, falou assim, olha, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Fala lá no livro do profeta Zacarias, Deus fala sobre Babel, não é nem por força nem violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
vencer quando você se prostrar e orar e clamar e buscar. Você só vai vencer quando você se colocar na presença de Deus em oração. Quando você combater o combate com todo o seu prazer. As nossas armas destroem fortalezas. Quando isso acontece? Quando eu oro. Quando eu oro, quando eu falo do amor de Deus. Porque quando nós oramos, o céu se põe a nosso favor. Quando você ora, o céu se põe a seu favor, irmão. Amém. Quando você ora, o céu se põe a seu favor. Eu quero mostrar para você o quanto que é importante. Nós temos que usar todos os meios. Estou falando que Paulo é um exemplo a ser seguido. Lá em 1 Coríntios 9, 20, o apóstolo Paulo ele vai dizer de uma forma bem direta. Olha, como é que eu combati esse bom combate? Como é que eu combati esse bom combate? Olha, diz Paulo, eu fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Eu estou combatendo o bom combate. Fiz-me judeu para ganhar os judeus. Agi como judeu para ganhar os judeus. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Quando não estava debaixo da lei. Né? Verso 21, para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei. Paulo não estava sem lei. Ele estava debaixo da graça de Deus. Para ganhar os que estão sem lei. Verso 22, fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me por tudo, por todos os meios chegar a salvar alguns. E faço isso por causa do Evangelho, para que também seja participante dele. Quando ele fiz-me de tudo para ganhar todos os meios salvar alguns, ele estava dizendo, eu fiz de fraco para ganhar o fraco. Lembra lá que em Romanos ele diz, olha, acolher o que é débil na fé, o que é débil é fraco. Aquele que é fraco na fé, ele fala, não pode comer carne, tem que comer só legumes. Então Paulo chegava no meio desse povo, eu comia só legumes, para não causar escândalo desse povo. Eu fiz-me de fraco para ganhar o fraco. Eu fiz-me de forte para ganhar os fortes. Fiz-me judeu para ganhar o judeu. Ou seja, olha, o homem fazer de tudo para combater o pecado. Quer seja de judeu, quer seja dos gentios, quer seja daquele que tem lei, que está sem lei. Irmãos, e nós o que estamos fazendo hoje? O que nós estamos fazendo? Nós temos que, primeira coisa, aceitar o pecador como ele é. Com todos os seus erros. Ou como uma terminologia mais correta, como ele está. Né? O verbo é ou estar é um verbo permanente. Né? Quer dizer que você não vai mudar. A forma que você é, você vai continuar sendo. Quando você aceita Jesus, você muda. Você não continua a mesma pessoa. Porque você se transforma na presença de Deus. Ele muda seu pensar. Irmãos, o negócio é tão sério. E Paulo diz, olha, nós temos a mente de Cristo. Quando você nasceu com a mente de Cristo? Não. Quando isso aconteceu, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em você, você passou a ter a mente de Cristo. Ele mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Aquele que xingava não xinga mais. Aquele que amaldiçoava não amaldiçoa mais. Quando algo dá errado, você não joga a culpa em ninguém. Você vai orar e buscar o Senhor. O povo de Israel começou a pecar, a falhar. O povo de Israel estava adorando a todo tipo de coisa errada. O que Moisés, juntamente com Arão e Josué fazia? Eles iam lá para a tenda, oravam e clamavam, caíam de joelhos, até Deus responde. Então Deus falou, levanta, tem pecado no meio. Então, irmãos, quando tem problema, eu vou orar, eu vou buscar, porque eu vou fazer de tudo para por todos os meios eu poder salvar alguns. Então, eu preciso aceitar o pecador como ele está. Para de uma coisa, irmão. Para de querer que as pessoas sejam santos, sendo que nem você é santo. Eu sei que Cristo Jesus, o Senhor nos santificou, o Senhor nos capacitou. Eu sei que Ele nos transformou, nós não somos pecadores como éramos mais. Mas João, 1 João 1,8, fala, se nós dissemos que não temos pecado, mentimos, a verdade não está em nós.
Mas se confessarmos os nossos, João se coloca no meio. João usa um pronome no plural. Se nós confessarmos quem? Ele, João, juntamente com todos nós, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 8:9. Então nós continuamos pecadores. Então para de achar que o outro tem que ser santo. Para de achar que você vai pregar para aquelas pessoas que já vêm para a igreja, já se veste bem, já tem uma veste cristã, atitude correta, ele fala bonitinho. Não, você vai falar do amor de Deus e Deus vai tratar com as pessoas. E ele vai mudar onde precisa mudar. Amém. E se não precisar mudar, tudo bem, é Deus quem faz a obra, deixa o Senhor mudar. Eu preciso aceitar o outro como ele é. Outra coisa, depois de combater o bom combate, Paulo diz, olha, eu guardei a minha fé. Irmão, você está guardando a sua fé? Lendo esse texto, eu imagino o apóstolo Paulo fazendo uma reflexão. Olha, dos tempos que ele passou pregando na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, na igreja de Tessalônica, lá em Bereia, eu imagino o apóstolo Paulo indo na cidade de Filipos e ministrando para aquele povo. Assim, olha, eu fiz o meu papel. Guardar a fé, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Só estamos dentro da vontade de Deus, nós estamos nós podemos, melhor dizer, ter certeza de que nós estamos combatendo o bom combate. Eu não vou combater o bom combate do jeito que eu quero. Eu preciso pegar a minha Bíblia e ler ela, que é o manual. No Brasil agora estão falando muito em Constituição. Nunca houve uma época que falou tanto em Constituição como agora. Por quê? Porque o povo, os políticos estão saindo tanto da Constituição, estão passando por cima da Constituição, que foi promulgada em 1978 pelo doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte naquela época. Estão passando por cima de tudo isso, que é a lei máxima do país. Qual que é a nossa lei máxima? É a Constituição Federal? Não, é a Palavra de Deus. A Constituição máxima da igreja é a Palavra de Deus. Nós obedecemos às leis do país, mas sem violar as leis de Deus. Você é abençoado no seu lar através da obediência à Palavra de Deus. Você vai prosperar no seu trabalho sendo fiel ao Senhor. Você vai prosperar no seu casamento sendo fiel ao Senhor. Se você não tem tentado ser fiel, ministrando primeiramente para a sua família, irmão, pelo amor de Deus, não fique orando, meu Deus, manda alguém para pregar para os meus parentes. Não, Deus não vai mandar. Ele mandou a palavra para você. É você que tem que falar do amor de Deus para eles, ou não é? Amém. É tempo de guardar a fé. Como é que eu guardo a fé? Trabalhando. O que é que diz o ditado? Mente vazia é a oficina do diabo. É um provérbio chinês que diz, olha, você pode até permitir que os pássaros voem acima de você, mas você não pode permitir que ele faça um ninho na sua cabeça. Tem gente que o diabo está alinhando na cabeça dele, colocando minhoca de tudo quanto é tipo na cabeça dele. Eu não posso dar ouvido ao que as pessoas estão falando aí fora. Eu não posso ser aquele crente do YouTube, crente das redes sociais. Eu preciso ser crente da palavra de Deus. E toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu preciso orar, Senhor, fala comigo, o Senhor me dá entendimento. Porque eu preciso entender sua palavra e guardar a minha fé. Porque eu quero acabar a minha carreira. Tem cristãos, irmãos, olha só. Na música Pais e Filhos, do Legião Urbana, Renato Russo, naquela época, em 1988, por aí, 1987, ele escreveu uma música lá e o refrão dela, nós precisamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Embora assim um pecador, um homem que não conhecia a Deus da maneira que nós conhecemos. Talvez ele conhecia de outra forma, né? Mas nós servimos ao Senhor, não estamos dando conta de amar o semelhante como ele, como o pecador falou.
vivendo, irmãos, eu tenho visto muitos pregadores passando por cima da palavra de Deus. Mas eu acabei a carreira, marquei a minha fé. Isso quer dizer você olhar para trás e falar, você ser honrado que você, ser um cristão que paga suas contas, ser um cristão que ama o semelhante, ser um cristão, como diz lá em Romanos 13, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu nunca tinha pensado nesse versículo de Romanos, capítulo 13, deixa eu conferir com os irmãos aqui para vocês verem. Romanos capítulo 13, eu nunca tinha olhado para esse verso da maneira que eu ouvi o pregador ensinando. Então, aí eu abriu algo maravilhoso na minha mente. Glória a Deus. Romanos 13. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aí o pregador falava assim, olha, irmão, chorar com quem chora é fácil, não é? A pessoa está na desgraça, ele está sofrendo, a esposa abandonou, o marido abandonou, está passando fome, está passando dificuldade, está doente, está enfermo, é fácil. Sentar do lado e chorar. Chegar no velório, o que chega no velório? Infelizmente você vê aquela comoção, gostando ou não, você acaba sendo comovido, né? Quem tem sensibilidade. Muita gente chora só de ver o sofrimento do outro, não é? Ai, irmãos, mas alegrar com que se alegra é outra coisa. Quando o outro está crescendo, quando ele está prosperando, quando ele trocou o carro, quando ele trocou a casa, quando ele comprou a fazenda, quando ele comprou mais outro carro, irmãos, quando ele vai prosperando e crescendo, alegrar nessa hora é difícil. Aí tem que ser que não João Batista. Alguém chegou, um discípulo do Senhor, ó, só deu um testemunho tal de Jesus. As pessoas não estão vindo aqui mais não, está indo só procurar ele. Ele batiza mais gente do que tu. O que João Batista diz? Importa que ele cresça e que eu diminua. O que Paulo diz? Olha, cada um considera seu irmão acima de si. Irmão, então eu preciso entender que eu preciso seguir o exemplo desse homem que escreveu em Romanos 12, 15, que eu preciso alegrar com quem está alegre. Eu tenho que chorar com quem chora. Alegrar com quem se alegra não é quando você é convidado para uma festa, para um banquete, o famoso churrasquinho. Bater um papo, isso é bom, maravilhoso. Mas eu preciso saber, olha, eu tenho que me alegrar. Eu devo seguir esse exemplo do apóstolo Paulo. Eu preciso acabar a minha carreira. E para mim acabar a minha carreira, irmão, saber que ela está chegando ao final. Cabe a cada um escolher o que você quer ouvir. Estamos quase chegando ao final, mas eu não poderia deixar de ler Mateus 24, 34. Você tem que escolher o que você quer ouvir. Se você quer estar à esquerda ou à direita de Cristo. Se você precisa escolher se você vai estar à esquerda ou à direita de Cristo. Mateus 24, 25, 34, família. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possui a herança e o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso seguinte: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestido-me e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou que com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que
E quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Aí vem a parte ruim. Então dirá aos que estiverem à esquerda. Você quer estar à direita ou à esquerda? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Qual é a sua escolha, irmãos? Você quer estar à esquerda de Cristo? Ou à direita? Hã? Você quer estar à esquerda ou à direita? À direita diz: vinde bendito de meu Pai. À esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Como é que eu faço então para seguir o exemplo do apóstolo Paulo? Eu tenho que combater o bom combate. Como é que eu faço isso? Eu tenho que estar em comunhão com Deus. Como é que eu vou combater o pecador? Combater o pecado que está assolando essa nação. Como é que eu faço para combater o pecado, irmãos? O que está em Isaías 59, verso 2? As vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouve. Então, como é que eu faço para combater esse bom combate? Eu preciso, então, como é que eu faço para combater o pecado? Eu preciso ter oração em comunhão com Deus. Amém. Eu tenho que estar estritamente em comunhão com o Senhor. Porque quando eu oro, quando eu estou em comunhão com Deus, o céu trabalha a meu favor. Quando você ora, irmão, o céu está trabalhando a seu favor. Deus abre porta onde não tem porta. O apóstolo Paulo diz: uma porta grande e eficaz nos abriu, mas há muitos adversários. Deus abriu a porta para você. Tem adversários, como foi dito aqui para a Letícia. Mas olha que Deus vai continuar com essa porta aberta até a hora que você precisar de uma obra melhor. Basta apenas você confiar, você querer. Né? Como é que eu faço, então, para combater esse bom combate? Eu preciso fazer de tudo para me levar a palavra de Deus para quem está do meu lado. Você não tem que ser um bom pregador. Você tem que apenas ter boca. Vamos para o culto hoje. Vamos participar do culto de oração. Está com problema? Vamos para o culto de oração. Vamos participar do culto próximo domingo. Vamos participar do culto. Só isso, irmão. Eu preciso fazer de tudo para me ser um vaso nas mãos do Senhor. Amém. Irmãos, eu gosto quando Deus fala para Ananias. Paulo estava cego, lá na rua direita, se não me engano. Lá em Atos, Deus fala para Ananias: vai lá e ora por Saulo. Ele está orando em 3 dias. Vai lá e ora para que ele possa ver. O que Ananias fala? Senhor, ó, e só tem assolado a igreja. O que Deus fala para Ananias? Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele quanto pode sofrer pelo meu nome. Vai ser, esse é um vaso. Irmão, você é um vaso escolhido também. Deus te escolheu. Você tem que estar pronto. O que Paulo diz em Romanos 8? Olha, irmãos, tenham por certo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do porvir. Vamos ficar em pé. Então, quantas pessoas que você conhece que poderiam estar hoje na presença de Deus e não estão, porque você não está pregando para eles, porque você não está orando por eles, porque você não está clamando. Sabe o que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, vou te dar um conselho. Antes de qualquer coisa, antes de tudo, se use a prática de oração sua. Amém? Vamos falar com o Senhor. Oi? Tem aniversariante hoje, irmãos? Quem são os aniversariantes?